Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal do Anfitrião. Queria agradecer a toda a audiência que a gente veio construindo ao longo dos últimos episódios. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu convido você para fazer parte dessa audiência que vem crescendo bastante. E o último podcast que a gente gravou com a Lili fez muito sucesso. Então, recomendo que você, se quiser se aposentar com o Airbnb, assista esse podcast com a Lili, que ficou muito legal. E hoje, só para introduzir um pouquinho o assunto, o tema será, vou até ler aqui exatamente para eu falar as palavras que são perfeitas para esse tema. Moradia do futuro. Como alugaremos imóveis daqui a 30 anos? E eu já vou explicar o porquê que eu coloquei esse intervalo de 30 anos para a gente conversar. Antes da gente partir para eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, eu queria agradecer a Central Toalhas, que está patrocinando esse episódio. Então vocês vão ver aqui ao longo desse episódio o logo deles aqui na tela. E o patrocínio da Central da Toalhas é o nosso primeiro. Então, muito obrigado pela confiança aí, Central Toalhas. Foi um prazer, está sendo um prazer tê-los você aqui com a gente. E o que é a Central Toalhas, tá? A Central Toalhas é especialista em toalhas de alta qualidade e produtos de cama, mesa e banho para sua casa ou seu negócio. Como assim seu negócio, né? Se você tem um Airbnb, é o seu negócio, tá? Ou você pode comprar para sua casa também. Então você pode fazer o seu pedido pelo site ou pelo aplicativo da Central Toalhas, tá? E nós temos 10% de desconto se você utilizar o nosso cupom Anfitrião10. Lembrando que o cupom não tem acento, né? Acho que vocês já estão acostumados com essa dinâmica internética. Anfitrião10 e experimente o verdadeiro conforto. E para isso, vou presentear meu querido Pedro, que tem um Airbnb. Já vou apresentar ele para vocês, mas antes, deixa eu tirar. Esse aqui é o meu outro brinde que eu vou te dar, mas antes eu vou te dar aqui o brinde da Central Toalhas. Muito obrigado. São 3 toalhas, 2 de banho, uma de rosto, da linha nobre deles, que é muito bacana. Eu pedi para eles mandarem na cor branca, mas tem várias cores. Eu gosto de usar branco. Aí tem gente que me pergunta, Rômulo, tem que ser branco, tem que ser... Que cor que é? Pode ser colorida? Então, eu pedi o branco porque tem gente que gosta de branco, porque dá aquela sensação de limpeza, etc. Então, espero que você goste. Tanto para botar em um Airbnb seu, como para, de repente, você usar na sua casa. Exatamente. Boa. Muito obrigado. Agora eu vou apresentar o Pedro, mas antes eu vou entregar para o Pedro aqui mais outros 2 brindes, que é um brinde que eu sempre gosto de dar para os meus convidados aqui do canal do Anfitrião, que é a nossa toalhinha de maquiagem e o nosso pano de prato para anfitriões 5 estrelas. Isso a gente dá para quem é membro da nossa comunidade. E aqui os adesivinhos. Os adesivos. Famoso adesivo. Exatamente. Tanto a versão em inglês quanto a versão em português. Eu enchi o Pedro de presente, tá? Então, muito obrigado. Um prazer ter você aqui. Então, vou apresentar ele para vocês, pessoal. O Pedro, muita gente já conhece, mas fazendo aqui as devidas apresentações, Pedro Câmara é investidor imobiliário, fundador da Escola de Imóveis, que é uma escola voltada para capacitar investidores imobiliários. É formado em arquitetura e também já trabalhou em diversas empresas do setor imobiliário. Então, muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por você estar aqui. Rômulo. Boa, hoje a gente vai falar, então, por que 30 anos? Moradia do futuro daqui 30 anos. Exatamente. Por que eu chamei o Pedro? Porque o Pedro é um cara que, primeiro, ensina sobre investimento imobiliário, compra de imóveis para renda. E eu queria entender do Pedro a visão dele como investidor, como educador, como que vai ser o mercado, talvez, a gente vai fazer um exercício de futurologia aqui, daqui a 30 anos. E por que 30 anos? Por que eu trouxe esse tema de 30 anos? Porque a lei de locação, ela é de 91, a lei atual de locação. Antes disso, tiveram algumas outras leis para regular essa coisa, né, o Instituto da Locação no Brasil. Beleza. Bateu 91, consolidou lá um monte de coisa. E a gente está em 2024. Enquanto você está assistindo esse podcast, estamos em 2024. Já se passaram, desde 91, 33 anos. Então, como que seria daqui a 30 e poucos anos, eu coloquei esse número 30 para ficar mais fácil para a gente arredondar, como que seria daqui a 30 anos pelo fato de que a gente hoje tem um cenário de locação muito diferente de 91, de 2000, e agora que com o advento do Airbnb, da locação de curta duração, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso,
como que será que daqui a 30 anos isso vai Fala. impactar na relação de aluguel? O que você acha? Acho que primeiro a gente vai ter que atualizar essa lei urgente, né? Então é uma lei realmente que ela já está defasada, né? Em relação ao mercado atual, né? Então, hoje, ela já precisaria de algumas alterações, imagina, em 30 anos. Mas antes, talvez, da gente falar de como que a gente vai alugar, precisa ficar claro para todo mundo que hoje a locação não é a regra, né? Não é a norma no Brasil. Então, se a gente pegar os dados do IBGE, aproximadamente 21% vão morar em lares, né, de locação, emprestado, etc. 21% da população. Da população, né? Então, 80% arredondando mora em imóvel próprio, seja financiado ou quitado, né, o imóvel da pessoa. Então, a locação no Brasil ainda não é a maior parte do mercado de moradia. Como é que é na Europa? Você sabe? Não sei. Eu sei que você teve uma experiência na Bélgica, né? Se eu não me engano. Como que é lá? Na Europa, claro que vai depender de país para país, mas via de regra, se pegar ali os países do norte, mas a gente já está falando de 30%, 40% da população, ou mais de 50%, que é o caso da Alemanha e da Suíça, que moram de locação. Certo. Então, pensa, um país inteiro, onde mais da metade da população mora a vida inteira em um imóvel que não é dela. Você consegue imaginar? É que talvez para o Brasil ainda é algo muito assim estranho, né? Mas isso já é a realidade de alguns países da Europa e de vários, obviamente não chega a ser mais do que 50%, mas já é 30%, 40%, que é o dobro do que acontece hoje no Brasil. Né? Então, veja que o mercado de locação residencial lá, e nos Estados Unidos também, tá? Nos Estados Unidos é na casa de uns 35, 36. Vai depender de cada pesquisa. Já é um mercado que é muito maior quando a gente olha o tamanho, né? E aí eu não estou falando de número absoluto, mas de percentual mesmo, do que é o mercado no Brasil. Então, é um mercado que vai crescer muito, muito ainda no Brasil. O mercado de locação. Eu sei que aqui a gente vai falar como que a gente vai alugar, mas primeiro a gente precisa entender que o mercado como um todo, ele ainda é relativamente pequeno quando a gente compara com economias mais desenvolvidas. Em quantidade proporcional, né? Que você tá Exato, falando. da população. Da Aham. população. Mas você não acha que tem uma questão? Aí não sei, vou provocar Vai aqui lá, e vai lá, você vai lá. você vai me trazendo essa visão. Que o brasileiro, no geral, tem uma cultura muito mais imobiliária de comprar o imóvel próprio, porque se pega, por exemplo, talvez os Estados Unidos e a Também Europa, tem, talvez os imóveis lá sejam muito mais caros, então o acesso a crédito, dependendo do lugar, é um pouco mais caro, ou não sei, mas o vai brasileiro falar. adora imóvel. Tipo assim, acho que o cara prefere comprar e se endividar ao longo de bastante tempo do que necessariamente pagar aluguel. Quer ver um exemplo? Minha mãe sempre achou um absurdo pagar condomínio. E eu não moraria em um condomínio para ficar pagando condomínio. Ah, por que eu vou pagar condomínio? Né? Então, é uma cabeça dela. Né? Não quer dizer que seja certo nem errado, é um gosto dela. Mas o que você acha? Você acha que não tem um quesinho aí de cultura do brasileiro, de Tem. querer o próprio imóvel? Assim? Com certeza. Nos Estados Unidos também tem. Em alguns países da Europa também. Talvez alguns menos, né? Mas por que que esse movimento, essa expansão do mercado de locação aconteceu? Não é necessariamente porque a população perdeu o gosto de comprar imóvel, mas porque perdeu o poder financeiro de comprar o imóvel. Né? Então, o que acontece na Europa e nos Estados Unidos é que, sim, né, o mercado imobiliário é muito mais desenvolvido em termos de tamanho de mercado e preço. E ele ficou mais inacessível ao longo das últimas décadas para uma parcela maior da população. Então, não acho que o americano que não compra imóvel é porque ele não deseja ter a casa própria. Provavelmente, se pegar a pesquisa até com a geração mais nova, você vai ver que ainda é um desejo. Mas é um desejo que cada vez mais ele é inacessível. Ou cada vez mais ele é postergado por uma questão financeira e aí de comportamento também, né? Porque claro que a geração Z, né, a geração depois da Z agora que é a Alpha, que está entrando no mercado agora, ela tem uma característica diferente da minha geração, né? Eu e você é da mesma geração, da geração dos nossos pais, que
né, a gente talvez tinha uma raiz, tinha um comportamento de, putz, eu quero fazer minha vida aqui, eu quero ficar nesse lugar. É uma geração que, em termos de comportamento, ela é mais flexível, né? Não estou nem falando necessariamente do home office, estou falando de fato de uma população que gosta, né, de testar novos trabalhos, etc. E é uma geração que entra com uma renda que não acompanhou a inflação e que não acompanhou de longe o que valorizou os imóveis, né? Então, tem muito mais dificuldade para juntar um dinheiro para dar de entrada, e aí quando vai comprar o imóvel, nossa, 10 anos atrás custava muito menos o metro quadrado desse imóvel. É isso. Eu acho que em algum momento eu vou entrar nessa história da geração Z também, porque eu tenho as minhas questões com isso. Quais? Vou chegar lá. Vai chegar. Mas antes, para eu seguir aqui uma linha que eu quero tratar contigo, essa história de moradia por assinatura. Eu tenho muitas questões com isso. O que você acha? Daqui, sei lá, 10, 15 anos, até no evento que a gente foi juntos, né? A gente acabou não falando sobre isso, né? Mas houve um certo momento que a gente falou, pô, daqui a 10, 15 anos, como é que vai ser? Você falou da questão da legislação, até tem uma PL que está rolando aí, depois eu vou falar sobre ela. Mas o que você acha, cara? Daqui a 10, 15 anos, como que vai ser isso, né? Eu falei 30, mas pode ser sua previsão para daqui a 10, o que você acha que vai acontecer daqui a 15, 30 anos? Eu acho que o Brasil vai demorar um pouquinho mais do que 10, né? Mas acho que 15, 20 anos tá um número ok. É que hoje o nome moradia por assinatura talvez é mais um marketing aí, né? Mas, de fato, o que eu acredito, e aí falando do tema aqui do podcast, é que cada vez mais quem aluga, ele quer menos burocracia e ele quer mais flexibilidade e agilidade na locação, né? Então, eu acredito que o mercado em 20 anos, 30 anos, ele vai ser mais parecido com o que é o mercado hoje de locação de temporada do que o mercado hoje de locação tradicional, né? Então, hoje a gente tem, né? Beleza, por um lado eu alugo por um aplicativo para ficar 3, 4 dias, uma semana, 2 semanas. Por outro lado, eu posso ir numa imobiliária, dar um calção, fazer um contrato de 30 meses, lei do inquilinato, etc. Eu acredito que o mercado ele vai se afastar desse lado e ele vai começar a ficar mais próximo do que é o outro lado. Se não próximo, muito parecido com o que é o outro lado, né? Eu gosto dessa ideia da desburocratização. Porém, quando se vê a lei do inquilinato, tá tudo muito bem amarradinho, porque sempre tem aquelas pessoas que dão trabalho, que se não tiver bem amarrado, o cara, assim, pode ser o maior transtorno do mundo, coisa que a pessoa que às vezes está assistindo fala, nossa, alugar imóvel é uma puta dor de cabeça do caramba. Porra, comprar imóvel para botar um inquilino que vai destruir o teu imóvel e não sei o quê. Já existem dispositivos hoje que grandes imobiliárias, quinto andar, seguro, tem ali que você tem um seguro e tal, né? Mas até que ponto você acha que essa desburocratização vai realmente acontecer? Porque se você pega o quinto andar, eles já desburocratizaram muita coisa. Dentro da lei. E a lei ela é bem bonitinha, assim, né? Ela tem tudo ali, tudo regulado, etc. Não tem a questão de tempo, tem a questão da temporada, mas eu fico pensando, pô, daqui a esses 20 anos, né, que você tá falando, como que seria menos burocrático, por exemplo? Boa. Eu acredito que o quinto andar, eu já trabalhei lá, ele já fez um bom avanço, vamos dizer assim, em relação à locação tradicional, ficar mais próxima do que é o modelo hoje de short stay. Tanto é que eu tenho inquilino lá, que está alugado pelo quinto andar, que não visitou. Teve 2 inquilinos que alugaram de fora de São Paulo. Só pelas fotos. Só pelas fotos do anúncio, né? Então, pô, já é mais parecido com o que acontece hoje quando você aluga um apartamento na sua empresa, que a pessoa aluga para ficar uma semana só pelas fotos. Sim. Então, já está parecido, né? A pessoa assinou o contrato pelo aplicativo. Sim. Eu e a Renata, a gente estava no Peru e a gente assinou o contrato com o inquilino pelo aplicativo do quinto andar. Pô, não precisa mais ir até um lugar, enviar documento. Não, faz tudo online. Então, acho que sim, já está muito próximo. Só que, claro, ainda tem algumas amarras da locação tradicional, da questão
de comprovação de crédito, eu não sei o quinto andar, mas eu não sei se dá para pagar com cartão de crédito ou se pode pagar com cartão de crédito, deve ter uma taxa, né, que acaba ficando mais caro. Então, não é tão fácil e tão ágil como é alugar um Airbnb ou um Booking, que você já tem ali o seu cadastro, com literalmente poucos cliques, você aluga, né? É um pouco mais burocrático, tem um contrato maior, tem uma análise de crédito, etc. Então, acho que ainda tem algumas etapas. Ah, Pedro, mas como que resolve isso? Aí a gente tem que entender, né, o quanto que a locação tradicional ela vai flexibilizar ou não essa questão de crédito, análise, pagamento, coisa que, obviamente, uma locação por diária hoje, por ser uma locação mais rápida, o cartão de crédito ele já dá uma segurança, né? É que eu, pensando nisso, né? Quando você faz uma locação curta de 3, 4, 5 dias, que seja 15, enfim, existe um risco controlado. Se a gente faz uma locação de 12 meses por cartão de crédito e tira a burocracia, como é que a gente vai garantir que esse cara vai ser responsabilizado em caso de não pagar o aluguel, em caso de detonar o imóvel, que eu acho que essa é a maior dor, né? E aí vem a burocracia. Vamos analisar a ficha desse cara, o CPF, mas pensa etc. que vamos pegar o caso do Airbnb, né, que tem lá o AirCover. Se o cara destruiu o apartamento, você vai acionar o seguro. Então, assim, teoricamente, esse mesmo seguro poderia funcionar para uma locação maior. E na prática hoje, se você entrar lá no site do Airbnb, dá para reservar e ficar alguns meses, né? Você coloca lá o calendário e vai. Tanto é que ele cobra recorrente no cartão. Ele nem te cobra toda a locação direto, né? Sim, mas isso tem um perigo, que é o Airbnb ele cobra, exatamente, ele cobra recorrente um pedaço. Você vai 3 meses no Airbnb, ele vai te cobrar um pedacinho. Depois ele vai te cobrar mais outro pedacinho. Só que se der pau nesse cartão, sei lá, o cara fraudar o cartão, o cara etc. cancelou o cartão. Exatamente. Tipo, e aí imagina que o cara fica por 6 meses. E aí ele passa o primeiro mês, passa o segundo, passa o terceiro. Se essa locação saiu da locação saiu de 3 meses, você já está numa outra relação locatícia. Por isso que, vamos lá, a lei ela vai ter que, de alguma forma, ser atualizada. O que você acha que deveria ter, assim, para E eu concordo com isso. Hoje, eu não alugaria por mais de 90 dias sem um contrato. Exatamente. Porque senão o negócio entra no automático e aí para tirar a pessoa é mais difícil, enfim. Então, a lei ela vai ter que se atualizar também, né? Mas é isso, talvez hoje é um dos empecilhos que impeça que a locação tradicional seja um pouco mais ágil, essa falta de garantia, uma insegurança jurídica de você colocar uma pessoa ali por mais de 90 dias sem um contrato tradicional que vai, né, te dar uma certa segurança ali se acontecer alguma coisa. Mas um outro ponto também, que assim, mesmo São Paulo, que é um mercado mais desenvolvido, né, em termos de mercado imobiliário, ainda você não encontra tantos imóveis que nem eu faço, né? Na locação tradicional, cara, tá 100%. O cara literalmente vai entrar ali com a roupa do corpo, né? Ainda o mais comum, a gente já estava falando nos apartamentos de 2 dormitórios, o mais comum ainda é aquela locação semi-imobiliada. Pô, o cara vai alugar, ele vai ter que botar a luz no nome dele, vai ter que contratar a internet, colocar o gás no nome. Então ainda tem algumas burocracias, né? Então acho que tem também essa questão do produto imobiliário, que ele ainda tem muita coisa. Eu falo não um apartamento do Pedro, eu falo um mercado como um todo, ele ainda precisa se desenvolver mais para de fato ter uma locação mais ágil na tradicional, né? Então, acho que tem essa outra ponta, né? Não adianta eu resolver a parte contratual e da burocracia se a pessoa vai se mudar para um apartamento de 2 quartos e ela tem que comprar móvel, geladeira, a gente falou armário do quarto. Aí também você resolveu uma burocracia, mas tem a outra, né? Eu trouxe esse tema justamente porque eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, né? Até do que você falou da lei, né? Beleza. O que a gente poderia ter na lei? Depois eu quero falar desse negócio de mobília também e tal. O que seria na lei que facilitaria esse processo? Para que todos estejam protegidos, tanto a pessoa que aluga, porque também você tem proprietário que
quer pedir o imóvel e ele não pode pedir o imóvel porque o cara tá morando naquele lugar. Motivo, exato. E ainda assim, olhe São lá, poucos né? motivos. Exato. 2, eu acho. E tem algumas questões tal, mas num período de 30 meses, o proprietário, em tese, ele poderia pedir para uso próprio, pra mas vender, não é tão... né? Para vender ele pode, a é. qualquer momento tal, mas tem como o inquilino se proteger disso. Se ele averbar a matrícula, a alocação na matrícula, ele garante aquele período. Então, assim, eu entendo o lado do proprietário e entendo a pessoa que mora. Eu mesmo, hoje, eu não moro de aluguel. Eu moro num imóvel meu. Mas eu fico pensando, eu quero morar num lugar maior, vamos supor que eu tenha filhos, e aí eu pego uma casa de 3 quartos, e aí eu monto toda a minha infraestrutura ali. E o cara pede o imóvel. E o cara pede imóvel ou vende o imóvel, coisa assim. Beleza, faz parte. Mas isso gera uma certa insegurança. É aquilo que eu falo, né? A flexibilidade, né, ou a desburocratização, ela permite também que as pessoas façam movimentos muito bruscos. Tanto para assinar algo como para desassinar algo, né? Agora, quem vai ser prejudicado nesse meio do caminho, né? Ah, não, é fácil, eu sou dono, se eu não quiser mais inquilino, tchau. Claro, se o cara não paga o aluguel, é bom que tchau logo, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, não sei o que você acha que teria... É que eu acho assim, aí é um outro ponto também. Eu acho que o mercado de proprietários... Vamos lá, o mercado, vai. Os proprietários, eles também vão se profissionalizar. Então, vai ser mais comum você alugar... Vamos pegar o caso da Alemanha, Berlim, tá? Berlim, especificamente, eu acho que até um pouco mais, mas eu vou chutar aqui um pouco baixo. 80% de quem mora de aluguel. Certo. E 20% é proprietário. Mas se você for olhar, esses 80% que alugam em Berlim, eles alugam de quem? Tem um percentual muito grande de empresas de fundos de locação. Empresas públicas, tá? Que é do governo, da cidade, enfim, que é dono de vários apartamentos e aluga. E empresas privadas, fundos imobiliários que também são dono de vários prédios inteiros e alugam, né? Então, vai crescer o mercado de locação, mas, na minha opinião, também vai crescer o número de proprietários que ou são PJs, são empresas que têm vários apartamentos e vários prédios, ou própria pessoa física como o Pedro, que é proprietário de vários imóveis, mas também tem, de certa forma, um conhecimento um pouco mais profissional do que é ter imóvel de locação, né? E quando você tem um mercado mais profissional de proprietário, cara, eu não quero ficar trocando o inquilino. Eu quero que ele fique 5 anos lá. Muito melhor. Eu não quero pedir o imóvel de volta. Entendeu? Se eu sou um fundo que eu sou dono do prédio inteiro, eu não vou vender um apartamento. Se eu for vender, eu vou vender o prédio inteiro para outro fundo que vai continuar alugando. Entendeu? Então também tem essa outra parte do mercado que certamente vai se profissionalizar. E é isso. Talvez hoje o cara que pede o imóvel de volta é o cara que ele não vive disso, ele tem ali um imóvel que talvez ele comprou para morar com a família, e comprou maior e decidiu não vender, colocou para alugar. Então é algo um pouco mais informal, vamos dizer assim, entendeu? A pessoa que trabalha com isso, seja na pessoa física ou numa PJ, cara, eu quero essa renda, não quero ficar trocando. O cara tá me pagando em dia, fica lá, entendeu? E aí, claro, ainda tem uma insegurança, né, de quanto tempo eu vou demorar para tirar a pessoa se ela não paga, né? Acho que isso também é algo que tem que melhorar aí a legislação, né? Porque hoje você tem que entrar, se a pessoa não paga, com despejo, depende muito uns 2, 3 meses, dependendo aí. Se é um contrato sem garantia... Mais rápido. Mas ninguém quer fazer contrato sem garantia, né? O Quinto Andar faz porque eles têm todo um seguro à parte. Sim. Então, como eles têm esse seguro que uma pessoa na pessoa física não tem a capacidade de contratar, eu acho que seria muito caro, eles fazem sem garantia para justamente agilizar essa questão do despejo, né? Exato. Só para as pessoas entenderem, né? Porque quando você faz um contrato sem garantia, dentro da lei do inquilinato, você tem, por lei, uma liminar de despejo em 15 dias. Né? Que você pode... O que é um contrato sem garantia? É um contrato sem fiador, um contrato sem calção, um contrato sem seguro-fiança, sem nenhum tipo de garantia. Então lá no contrato vai estar lá, este contrato é um contrato de locação sem garantia locatícia. Nada.
Mas, obviamente, que para você fazer isso, ou você tem algo por trás que vai te garantir realmente tem alguns produtos tipo fiança locatícia, que aí o proprietário pode contratar. Existem alguns produtos assim. Ou você tem um contrato com garantia. Quando você tem um contrato sem garantia, você tem um benefício jurídico maior, né? Quando você tem um contrato com garantia, é como se a justiça fosse tipo assim, é a última alternativa, porque você tem uma garantia, você tem uma caução, você tem aqui um fiador, um seguro fiança, como várias empresas têm, e que em último caso você tem ali o dispositivo judicial para tirar o cara. Mas mesmo assim é um puta saco, ninguém quer essa dor de cabeça, né? Só para contextualizar para as pessoas entenderem. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma outra ponta que também tem que evoluir. Tem que ficar... Enfim, lá nos Estados Unidos muda, né? A lei muda de estado para estado, mas tem lugares que, cara, não pagou, semana que vem você pode sair. Tem alguém do governo que vai lá e fala, bicho, área. Não, porque eu já vi alguns vídeos lá no YouTube de um vídeo imobiliário que vai a polícia, né? Eles têm lá o xerife, né, da cidade. Então, se o cara não pagou, literalmente vai a polícia pra tirar o cara. E não é assim... Putz, demorou 60 dias. É muito rápido, né? Então, obviamente que isso dá uma segurança jurídica maior para quem é proprietário, né? Não acho que a gente vai chegar nesse extremo, né? Mas tem que ter um meio termo, talvez em relação ao que é hoje. Porque se hoje a gente chegar com um xerife para tirar alguém, a gente polícia pode ser tem mais processado. O que fazer. Não pode fazer isso. Não, pela lei brasileira a gente pode ser processado. Claro, assédio, antes que cancelem a gente aqui nessa conversa. Nossa, mas aí às vezes o cara perdeu o emprego, não sei o quê. Não, ok, mas é que tem gente que age de má fé mesmo. Que nem a galera que perde imóvel porque não paga condomínio a gente arrematou de leilão. Justamente. Não pagou condomínio por muito tempo. Justamente. E é uma boa... Puta, a gente nunca sabe a realidade da pessoa, mas, cara, uma pessoa perder um imóvel porque não pagou um condomínio... Cara, vende barato. Bicho, poderia vender antes, sabe? Perder, Eu não entendo por quê, assim. Mas eu acho que esse é o ponto. Hoje existe também um aparato legal que protege o inquilino para ficar naquele imóvel, como aconteceu na pandemia, né? Que você não podia despejar. Mas é que eu acho que na pandemia, se não me falha a memória, tinha um valor, né? Eu acho que eram locações de até R$1.000, R$1.500. Se tinha, Acho que locações mais altas. Justamente, talvez, para literalmente proteger a parcela da população que estava mais vulnerável a perder o emprego e não tinha economias, né? Sim. Mas eu acho que tinha um limite, assim. Uma locação alta, eu acho que não... Mas talvez, em função da pandemia, burocracia jurídica devia estar muito mais demorado do que Imagina que situação. O proprietário vive daquele dinheiro, porque não é porque o cara é proprietário de imóvel que ele tem muito dinheiro. E não é... Isso é um bom ponto, né, pessoal? Se a gente pega os dados, a maior parte dos proprietários tem 1, 2 imóveis e muitas vezes é o que complementa ali a aposentadoria, alguma renda. Então não é que o cara é multimilionário. Não. Muitas vezes aquilo Depende da renda, impacta diretamente a qualidade de vida dele. Total. A gente tinha uma proprietária que era cliente nossa, que o prédio que a gente fazia a locação, isso na pandemia, bateu pandemia, o síndico, sabe o que ele fez? Ele falou assim, olha, não entre nem sai ninguém. Nem tradicional, se o cara quisesse nada. Não podia nem entrar novos moradores, nem sair, porque ele quis fazer isso dessa forma. Naturalmente, o Airbnb foi o mais afetado e a gente não pôde nem alugar tradicional, porque o cara não deixava ninguém entrar. Nem pra mudança, pra chegar, nem pra ir embora. Se o cara quisesse ir embora... Na justiça dava pra brigar com o cara. Não, então, ele perdeu, imagina. Nem é mais síndico lá. Mas um exemplo disso é que a proprietária, ela dependia desse dinheiro, seja qual for, se for temporada, se for tradicional, pra viver. Ela mora em outro país. E ela usava esse dinheiro do aluguel pra viver. E é isso, né? Imagina, é uma bola de neve que quem é o mais prejudicado aí, né? O cara que perdeu o emprego ou o proprietário que dependia daquela renda ou parte dela. Como se fosse o emprego dele, vai. É complicado, né? O que tem mais peso, né? Não, vamos despejar o cara ou não? O proprietário segura mais as pontas aí, porque você é dono do imóvel, talvez você tenha uma renda a mais. Complexo isso, né? É complexo. Bom, eu obviamente acho que, cara, eu entendo, né? Que obviamente a pessoa pode perder o emprego, mas assim, tem que ser mais rápido. Entendeu? Cara, não pagou, não dá pra demorar 3 meses pra tirar a pessoa. Tem que ter mais agilidade, né? Que, claro, essa agilidade talvez vai justamente
fazer com que mais pessoas também coloquem imóveis para alugar. Porque pode ser que talvez também o mercado hoje não tenha tantos imóveis porque as pessoas têm medo de alugar, algumas ainda, né? Então acho que acaba que, beleza, vou sacanear ou vai ficar ruim para quem é inquilino, ou talvez não, talvez vai ter uma oferta maior de imóvel que até vai ajudar uma parcela maior que também está querendo alugar, né? Então acho que tem sempre... talvez vai ter um equilíbrio aí, né? Eu não sei se você ficou sabendo daquela história da Dora Figueiredo, uma blogueira famosa, que ela alugou um imóvel. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o proprietário ele também cresce o olho. E ela reformou o imóvel, né? Exatamente. Ela pegou o imóvel normal investiu ali. muita grana, né? Aí ela fez uma parceria com um arquiteto e tal. E ela pegou um imóvel normal ali, bonito, tinha um espaço razoável e fez um negócio maravilhoso. Assim. Foi com a Doma Arquitetura, não? Foi. E aí o proprietário acho que viu como ficou isso e quando ela foi renovar o contrato, ele falou, olha só, o imóvel tá incrível mesmo, mudou. hein? O preço mudou. Cara, então, assim, eu acho que tem isso. Por exemplo, a gente tá aqui num escritório, no meu escritório. Ele é um escritório alugado. Eu mandei fazer marcenaria, mandei pintar aqui, investir nesse lugar. Quando chega o final do contrato, normalmente renova-se. Você pode renovar com um valor a mais, porque acabou o contrato, você faz um novo. Ou você só segue com uma correção. Você pode renovar com uma correção. Que eu como proprietário, faria isso. Eu fiz isso. Entendeu? Mas tem proprietário que cresce o olho. Que fala assim, ele reformou, ele gastou assim, assado. Eu vou cobrar mais tanto. Porque se ele não aceitar, então ele vai ter mais trabalho de procurar outro, já que ele reformou, já que ele mexeu, já que ele investiu, já que ele fez isso, aquilo. O que você acha disso? Porque é um problema, né? Bom, no meu caso específico, eu tenho uma inquilina que bateu os 30 meses, eu renovei, continuei cobrando a mesma coisa. O bairro, ele já está mais caro. Eu poderia cobrar mais, mas, ela tá 30 meses, nunca atrasou um aluguel. Ainda, né, botei o IPCA, não é IGPM, então, para ela até talvez foi uma vantagem, né, porque ali na pandemia ela não tomou ali o IGPM que outras pessoas tomaram. Que foi de 30%, né, de correção. Que, enfim, não faz sentido. Para mim, hoje em dia, não faz sentido colocar IGPM a maioria agora já está colocando IPCA, né? Mas para mim faz muito mais sentido ela continuar morando só reajustando o IPCA do que procurar outro inquilino, fazer anúncio. Se vou colocar na imobiliária, tem o primeiro mês de corretagem. Exatamente. Então, eu faço essa conta, talvez que a maioria das pessoas não fazem, né? Vou ganhar R$300 a mais. Tá, mas e os 30 dias que ficou sem alugar? E a corretagem da imobiliária? Você está colocando isso na ponta do lápis? Vai fazer sentido você trocar por um outro inquilino que você não conhece só porque você quer ganhar R$300 a mais? Exatamente. Entendeu? Foi o que aconteceu com o imóvel meu de sublocação. No meio da pandemia, eu renovei, eu fiz uma correçãozinha, só que depois que a gente foi refazer anualmente, ele não quis negociar. Ele quis meter a correção. Aí eu devolvi o imóvel, porque se ele conseguiu um outro inquilino, era uma pessoa legal, tal, enfim, mas... Por isso que eu falei esse negócio de crescer o olho. Cresce, se eu posso botar 30% de correção e é o índice que está no contrato, tá aqui. O contrato está falando que é 30%, então é 30%. Para um aluguel de R$1.000, é 300 pau. Para um aluguel de 2.000, é 600 reais. Muita coisa. Isso impacta muito, sabe, de uma forma muito grotesca, assim, na realidade, às vezes de uma família pequena, né? Beleza, dá para absorver? Até dá, mas, cara, é meio complicado, né? Aqui também foi um momento atípico, né? De inflação, pandemia. Agora a gente meio que voltou para normalidade dos 5% ao ano, que é um índice ok, né? E voltando um pouco nesse tema de moradia por assinatura, a minha percepção disso, assim como, por exemplo, carro por assinatura, que concordo com você, é uma questão de marketing para embalar esse produto dessa forma. Mas a minha visão de como que o mercado daqui a 20, 30 anos vai talvez se desenvolver, eu não boto muita fé que vai ser um valor único de condomínio, aluguel, contas todas inclusas, que é como se fosse a moradia por assinatura, né? Que você paga ali um boleto. Por quê? Vou dar a minha visão e você pode discordar, obviamente, dela e me trazer trazer aqui para as pessoas uma outra visão. Eu acho que é uma categoria de luxo. Luxo, tá? Por exemplo, se eu vou
eu não vou comprar um carro, eu vou assinar um carro. Beleza, vai estar tudo incluído. Manutenção, seguro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que assim, o que eu entendo como moradia do futuro, ou como carro por assinatura, as pessoas daqui a 20 anos vão só alugar carro dessa forma, não vão mais comprar carro, vão fazer isso, que é basicamente o que a gente está falando do aluguel, né? Eu acho que é uma parcela desse tamanho da população que vai ter acesso a isso. E não o pobre, que vai ter acesso a um carro por assinatura. Porque quando eu penso moradia do futuro, eu penso igual, por exemplo, um WhatsApp. Por exemplo, vamos supor que há 30 anos atrás alguém chegasse e falasse assim, cara, a comunicação do futuro vai ser o quê? Smartphone, e as pessoas vão trocar mensagem ali instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Todo mundo, independente da classe social. Todo mundo, exatamente. O futuro, né, que eu vejo é... Cara, todo mundo tem Smart TV em casa, todo mundo tem Netflix em casa. Pô, o cinema do futuro, Netflix. Um exemplo. E isso é um pouco o que isso acontece. Aconteceu. Exato. Então, a minha concepção de morar por assinatura, morar com um pacote, não vai substituir o grosso da coisa, mas vai ser mais um produto na prateleira. O cara que não quer encheção de saco, ele vai pagar por um boleto único que vai ter água, luz, telefone, nada no nome dele. Tudo no nome da empresa, do proprietário que seja, e o cara vai pagar tudo no boleto. E pela minha experiência, quando a gente conseguiu fazer um pacote fechado, maior, porque em tese você paga por esse luxo, você paga por essa comodidade, né? Igual o flat, você vai lá, você paga um condomínio absurdo para você ter diarista, ali a camareira, entre várias outras comodidades. Só que ou o cara tem dinheiro para bancar isso, né? Ou o cara vai pagar metade do preço num lugar que ele vai ter que contratar água, luz, telefone, internet, aí ele vai querer mobiliar do jeito dele, vai querer pintar do jeito dele, vai querer casar, e aí ele vai botar os bibelozinhos dele, não sei o que, não sei o que. Então eu tenho as minhas ressalvas com isso, de que a moradia do futuro seja um aluguel assim que a gente paga um pacote de boleto e acabou. Eu tenho as minhas dúvidas. Tá. O que você acha? Eu acho que a gente vai ficar mais próximo disso. Mas como eu te falei, hoje é 20%. Eu acho que o Brasil vai chegar nos 40%, 45% no futuro da população. Ainda não vai ser a maior parte da população. E provavelmente, se eu pegar o extrato social desses 40% que alugam, também talvez ele vai ter uma grande diferença entre as classes, né? Que hoje no Brasil, com Minha Casa Minha Vida, com o subsídio do Minha Casa Minha Vida, é mais barato o cara comprar um apartamento do que alugar. Justamente. Por causa dos subsídios. Só que até que ponto a gente vai conseguir manter esse subsídio com taxa de juros, crédito, etc. Né? Então, eu acho que assim, hoje essa parcela que ganha 2, 3 salários mínimos, se o cara tem uma educação financeira, de guardar um dinheiro, se programar a entrada, é mais barato ele comprar uma Minha Casa Minha Vida do que ele alugar no mesmo prédio. Né? Mas aí a gente tem a outra parcela, talvez a parcela do meio. Tá, e o cara que não já ganha mais, ou a família que ganha mais de 8.500, que é o teto do Minha Casa Minha Vida. Mas o cara também não é milionário, né? Então, eu acho que para essa parcela da população, e principalmente até os 35, 40 anos de idade, vai ser mais comum essa moradia de assinatura. Né? Então, talvez excluindo a base ali da pirâmide que ganha menos, mas que tem acesso a esse subsídio, tá, e o cara que ganha menos e gasta tudo, ele vai morar de aluguel também. E aí mas eu te falo... O aluguel... Qual aluguel? Por assinatura? Então, eu acho que vai... Claro, não faz sentido você falar que é por assinatura e cobrar muito mais caro, porque aí a pessoa vai fazer a conta. Beleza, então eu vou e ligo na Enel e do que eu vou pagar 30% a mais, né? Também, hoje eu acho que é um pouco disso, né? Hoje tem esse jogo de marketing, né? De ser algo inovador, chique, startup, e aí eu cobro muito mais caro do que seria o cara fazer esse serviço separado. Mas eu acho que no futuro não vai ser isso, vai ser mais perto da normalidade do que é o preço de mercado, independente se está num único boleto, pacote, ou se você tem que contratar separado. E aí eu vou te falar um negócio, já tem fundo imobiliário, inclusive um fundo que é da MRV, né? A MRV constrói e o fundo adquire os prédios. Alugo prédios inteiros para locação de baixa renda. Eu acho fantástico. Entendeu? Que é a assinatura.
entendeu? E em periferia, não são bairros nobres. Mas a assinatura, entre aspas, seria o quê? Condomínio já tem... eu sei que tem internet, umas coisas assim, não é? Tem. Eu não sei exatamente os pormenores ali do contrato, mas já é muito... Pô, por que o cara tá comprando aquele apartamento ali e ele não compra da MRV com subsídio na mesma localização? É sempre um lado do outro. Porque provavelmente é alguém que ainda não tem ali o planejamento financeiro para conseguir aprovar um crédito, ou o cara tá com o nome sujo, enfim. Então, pode ver que já tá começando esse mercado de locação, de fundo de locação, não necessariamente só para quem é rico, mas para quem tem uma renda baixa também. Total. Isso eu já acho mais interessante. Pensando em moradia do futuro, vamos dizer assim, que a brincadeira que a gente está trazendo é essa, né? De a facilidade chegar em todas as pessoas, independente da faixa dela, né? Então, pô, por que a pessoa com uma renda baixa não pode ter acesso a um produto bom? E eu preferiria que um imóvel fosse, na periferia, fosse administrado por uma empresa muito boa, do que um síndico que, sei lá, Exato. E aí às vezes tem até uns negócios, isso em qualquer prédio, não é especificamente... Sempre um rolo. Até prédio de alto padrão é um rolo. Eu acho um puta saco esse negócio de... porque assim, né, você tem... Eu compro uma unidade, você compra outra, aí você tem 300 pessoas que são donas daquele lugar. É uma zona. Eu sou meio ditador nesse sentido. Eu prefiro ter um prédio inteiro pra ninguém encher o saco. Cara, eu vou investir no parquinho agora. Ninguém enche o meu saco. Entendeu? Que é um fundo imobiliário faz isso. Exato. Porque aí você cria um lugar um pouco mais coeso, né? Exato. E eu acho que é isso. Já tá chegando. Só que vai demorar ainda. Não vai ser a regra você ter prédios de locação na periferia. Muito por causa do subsídio. Cara, cortou subsídio, você vai ter essa população alugando. O quanto que vai sustentar, não sei. Aí já estamos tendo dificuldade. Esse ano, você sabe, né? Já começou a reduzir aqui o SBPE da Caixa, porque as pessoas pegaram muito financiamento esse ano. E aí é um mito, né? O pessoal acha que o mercado imobiliário está em crise. Como é que está em crise se nunca pegou tanto financiamento? A gente provavelmente esse ano vai bater o recorde de novo. Volume de crédito imobiliário para compra de apartamento, casa, enfim. Só que tá batendo no limite que a Caixa consegue emprestar, porque a fonte do recurso é a poupança e as pessoas não deixam mais o dinheiro na poupança. Então esse crédito barato, ele tem um certo limite de crescimento. Aí eles estão vendo outras formas de conseguir esse crédito, né? Mas é isso, né? O mercado dessa classe está um pouco mais protegido por causa dos subsídios para a compra do imóvel. Mas aí você pega, né, o outro extrato da população, cara, vai morar de locação por um período maior. E aí a gente entra na questão da geração Z, que eu concordo que você ia falar? Totalmente com você, que realmente é muito esse movimento de eu não preciso ter compromisso com nada, né? E aí você vê, carro por assinatura. O que é um carro por assinatura? É você não ter responsabilidade sobre o carro. Você paga o luxo, né? A moradia por assinatura, mesma coisa. Você paga pelo aluguel daquele bem. A internet não está funcionando, alguém vai resolver para você. Exatamente. Não é você que vai ter que ficar 2 horas no telefone ali para resolver o problema. E não que eu ache incrível a pessoa resolver o problema, mas por exemplo, se eu compro um carro, porra, e não é por assinatura, deu um problema, eu que vou ter que resolver. Sim. É um puta saco resolver esses negócios. Só que aí, ou eu pago por uma comodidade, é igual ter uma pessoa para limpar sua própria casa. Você tá pagando por uma comodidade. Ou você que vai ter que fazer. Então, de fato, eu vejo muita gente nova que, cara, é tudo muito difícil, né? Nossa, eu que tenho que cuidar disso? Você que tem que cuidar. E aí você fala, bom, eu vou comprar um imóvel. Comprar imóvel é um puta saco também. Saco, eu digo assim... Burocracia. Você vai ter que saber fazer... Como que você vai comprar isso? Você vai comprar financiado? Você vai comprar à vista? Você vai reformar? O que você vai fazer? Qual é o bairro que você vai comprar? Qual é a mobília? Vai pôr mobília ou não vai pôr? É um puta saco, assim. Pensando em adquirir. Exatamente. Então, concordo do ponto de vista de que cada vez mais a geração Z vai pagar... Para ter algo pronto. O ponto é... Se essa geração Z tá tudo no bem bom e fácil, não me apego a nada, quem vai pagar essa conta? Porque, no final, como que essa geração Z vai ganhar dinheiro
se não tiver comprometimento com outras coisas, com o trabalho X ou Y e tal, você sempre vai ter o cara que ganha mais, porque é do TikTok, ganha um dinheiro lá e beleza, esse cara pode pagar. Exceção. Exato. Agora, você pega o cara da geração Z que, o cara, sei lá, estagiário ou ainda, sei lá, não tem uma renda para pagar por esse conforto da gente que tá comprando imóvel e que tá colocando a responsa nas costas para, beleza, agora vem geração Z e pague o meu aluguel. Quem é que vai pagar esse aluguel? Se a geração Z talvez tenha uma renda menor? Não sei. Isso é uma suposição minha. Tem uma renda menor proporcional para comprar o imóvel, mas não necessariamente para alugar e pagar um serviço. Porque, beleza, ao mesmo tempo que eu falo que é uma geração que tem uma dificuldade maior de comprar, talvez é uma geração que está viajando mais. Você entende o contraponto? Porque a prioridade não necessariamente é a prioridade que eu tinha de comprar um imóvel com 20 anos. Prioridade é ir no restaurante, enfim, fazer outras coisas, ter outras experiências. Não acho que é uma geração que não vai ter dinheiro para alugar. Porque, obviamente, que o mercado vai se atualizar, né? Hoje a gente tem 34 anos, no futuro vai ter alguém com 34 anos que já é dessa geração. Sim. Provavelmente vai estar ganhando mais do que ganhava com 20 anos de idade, entendeu? Sim. Essa que é a questão, porque se a gente vê a geração Z como uma geração desapegada, né? Quem é que vai se comprometer em comprar os novos imóveis? Os próximos, daqui a 20 anos? Mas aí que tá. Não acho que também é a regra para todo mundo que é da geração Z. Tenho certeza que tem aí uma parcela da geração Z que já compra imóvel, tem apartamento, e é o que eu te falei. Vai aumentar muito o número de proprietário PJ. Isso eu tenho certeza. Entendeu? Que, enfim, talvez fundos que compram vários apartamentos para alugar pulverizado. Mas, de fato, né, uma dúvida que eu também tenho cara, tem muito lançamento de apartamento de 4 dormitórios, 3 dormitórios. Você sabe, você vai nos bairros nobres aqui, né? Quem que vai comprar esses apartamentos daqui 30 anos se o número de filhos tá diminuindo? Né? E não é barato também, né? Não, Tipo, vários 4 milhões. Esse, realmente. Porque eu penso o seguinte, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho muito difícil ter alguém de 20 anos assistindo. Não sei, o meu público no Instagram é 35 mais. Exatamente. E bem mais. No YouTube também. 35 mais, 40, 45, por aí. Né? Agora, você pega a faixa de 18 a 20, 18 a 30, cara, quase ninguém. Então, por isso que eu tô falando, né? Pouquíssimas pessoas, eu mesmo, com 20 anos, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça comprar um imóvel. É que eu sempre fui meio nerd, né? Mas você acha que nerd compra imóveis? Pode ser, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu gostava muito de computador, comecei a fazer site, montei uma empresa de fazer site. E aí eu juntei um dinheirinho e já comprei um imóvel com 20 anos. Entrada, né? Financiado, claro. Então eu com 20 anos nunca pensei nisso. Nunca pensaria nisso. E eu também tenho a mesma... Eu fazia site, eu já tinha o meu dinheirinho e tal, mas eu nunca imaginei. Do imóvel. Nunca ninguém chegou. Uma paixão que eu tinha já pelo mercado imobiliário. Porque como é que veio isso? Porque eu não consigo enxergar um jovem de 20 anos falando nem sobre isso. Eu acho que o mercado imobiliário é difícil, né, também a gente se colocar no lugar de quem tem 20 anos, 18 anos, mas eu acho que talvez o mercado imobiliário é chato, é um negócio de velho para eles, né? Total. Essa aqui é a conta, né? Será que... é legal investir em cripto. Não pois imóvel. Isso é mais sexy, né? Do mais... que falar de imóvel, né? Ainda mais agora que a gente tem vários influencers falando, não, compre imóvel, alugue. Né? Tipo, e eu entendo. Tem um porquê da coisa. Tem um porquê se você é muito rico. Novamente, se você ganha alguns salários mínimos, você tem subsídio para comprar um imóvel, essa história de não compra imóvel, alugue, não faz nenhum sentido. Nenhum. Pode botar na conta, na planilha lá. Sabe como eu decidi comprar o meu primeiro imóvel? O imóvel que eu moro hoje, eu tinha lá um dinheiro guardado, porque eu sempre fui muito econômico, sempre de guardar e tal. Só que em nenhum momento passou pela minha cabeça comprar um imóvel para eu morar. Na minha cabeça estava muito claro que eu ia pagar um aluguel e tal, e sei lá, em algum momento talvez comprar um imóvel. E aí eu tinha um dinheiro guardado, investido. Aí eu falei assim, o que eu faço com esse dinheiro? Tava investido, bonitinho, em CDBs e tal, enfim. Aí eu pensei, eu acho que eu vou ver se eu abro uma franquia de alguma coisa. Eu já fazia Airbnb, inclusive. Eu
vou ver se eu faço uma franquia. Queria fazer uma franquia dentro do metrô, de vender salgado. Eu vi que era um puta de um BO. Aí eu falei, não vou fazer isso. Não. Cara, eu vou ver um imóvel. Aí apareceu uma propaganda de um imóvel para mim. E eu fui visitar esse imóvel. Eu não gostei muito. E a corretora falou, você tem um outro projeto aqui perto, tal, que é super diferente, não sei o que, tal. Você já ouviu falar? Eu falei, não. Aí deixei. Mas ela falou desse empreendimento. Aí ficou na minha cabeça. Aí eu recebi uma publicidade deste empreendimento. Falei, nossa, legal. Que legal. Exatamente. Aqui no Brás, esse imóvel. Porque o Brás, em 2016 que eu tava vendo, eu tinha 26 anos. Eu falei, nossa, o Brás, né? Bairro meio, né? Nada a ver. Pesquisa aí sobre o Brás, você só vai ver coisa ruim. Só vai ver as notícias do Airbnb que estragaram o apartamento. Sempre no Brás. Você vai ver várias coisas. E principalmente porque é uma área, tipo uma grande 25 de março, tem 2 áreas o Brás, tá? Porque as pessoas acham que é tudo no mesmo lugar. Isso. E aí eu falei, tem um projeto interessante, mas o Brás, não sei. Aí eu fui lá ver, tava na maquete. Na hora eu já falei, cara... Ficou apaixonado? Fiquei apaixonado pelo projeto. O stand de venda, ele tem esse poder nas pessoas, de você conseguir se projetar no futuro, imaginar você decorando, aí tem um decorado, aí a maquete. Cara, é um poder de venda absurdo. E eu paguei R$267 mil. Quantos metros? 50 metros quadrados, 2 quartos. Hoje em dia, do lado do metrô. Pois é. E aí, hoje ele vale uns 600 mil, 500 e alguma coisa e tal. Só que assim, me ocorreu só. Ninguém falou assim, cara, você já pensou em comprar um imóvel? Não. E como a gente não tem esse estímulo na internet de falar, cara, dá uma olhada, porque geralmente quem faz isso é o quê? Corretor. Não, vai lá, compra o seu imóvel. Você vai falar assim, é lógico, ele quer vender imóvel, é óbvio que ele vai falar que é um bom investimento dessa forma, né? Mas foi assim que eu comprei o primeiro imóvel, que foi pra mim, e eu nem esperava. Eu confesso que eu não esperava. Esse dinheiro não foi pensado pra isso. Como tem gente que fala, não, meu sonho é ter uma casa, eu morar e não pagar aluguel e tal. Vou guardar um dinheirinho pra isso, pra dar uma entrada, depois financiar o resto e comprar minha casa. Então, no meu caso, não foi assim. Eu simplesmente falei, cara, eu acho que... Foi meio ao acaso. Só que não veio o gatilho, né? Que é o que eu, com 26, nem pensava. Com 20, né? Por isso que a gente tá fazendo esse exercício de, como que a pessoa com essa idade vai pensar em imóveis? O que é legal? Sabe? O que você fala? O que a gente poderia fazer, nós que falamos na internet? O que poderia suscitar a discussão para o jovem que tem 18, 19, 20 anos de pensar alguma coisa em relação a isso? Ou você acha que, eu acho que é assim mesmo, é coisa de velho e beleza. O velho tem mais dinheiro, o velho vai comprar imóvel, vai financiar. O jovem talvez não tem nada que eu acho interesse. que vai depender muito do perfil da pessoa. Tem que ser já uma pessoa que tem essa característica de pensar a longo prazo. Porque é isso, o imóvel ele é a longo prazo. Financiamento, você não precisa ficar com financiamento por 30 anos, tá, pessoal? Dá para quitar antes, né? Que esse é outro mito. Mas ele é uma compra, é um planejamento. E esse é um ponto, tá? Voltando para a geração Z. Que é uma geração, Z, alfa, né? A outra, que ela já nasceu digital. Com quantos anos você teve um smartphone? Que tinha WhatsApp e coisa? Eu acho que foi com 21. Então, eu me lembro 21. Que foi quando eu fiz lá um intercâmbio na faculdade em Nova York que eu comprei o primeiro smartphone lá fora, em 2012. Então eu tinha 22 anos. Ou por aí, seja, deve ter sido por aí. Demoramos 22 anos para ter um WhatsApp, para ter um smartphone, para ver um vídeo no YouTube no celular. Antes disso, a gente tinha que se planejar, enfim, não era algo tão instantâneo. A vida não era tão instantânea. E aí pega essa geração agora que tudo é instantâneo. Se eu te mando uma mensagem e você não me responde em alguns minutos... Ansiedade bate. Poxa, o que aconteceu? Não no meu caso, porque eu tiro o checkzinho também. Já tirei o checkzinho. Recomendo. Então, e aí eu tô, talvez, né, trazendo para um exemplo mais do dia a dia, mas óbvio que isso afeta tudo, né? Então é uma geração que ela quer as coisas agora. Não quer algo muito planejado para o futuro. Então acho que isso também impede, de certa forma, que se interesse mais pelo mercado imobiliário. Talvez tem que ter uma mudança aí, cara.
nem tudo é agora. Tem coisas que você tem que se planejar e que dá trabalho, pessoal. Juntar dinheiro dá trabalho. Não é assim, comprar imóvel dá trabalho no sentido de planejamento, economia. E eu acho que talvez para estimular a geração nova tem que começar por aí, entendeu? De jogar que, cara, beleza, você tem a tua vida que é mais instantânea, mas isso aqui você vai ter que pensar diferente. Aqui é um planejamento para o futuro. Cara, isso que você falou, realmente, esse negócio da instantaneidade, não quero fugir muito do tema, né? Só que, cara, isso pode ser um grande desastre lá na frente, né? Essa coisa do instantâneo. De frustração, né? De tudo, cara. Porque, de fato, a construção de qualquer coisa, de um relacionamento... De uma empresa, de um negócio. Exatamente. De uma carreira. Exatamente. Tipo, o cara fica 3 meses no emprego, eu não virei CEO. Aí vai para outro. Cara, eu acho que isso é um sintoma de um impacto que sei lá o que vai acontecer daqui a algum tempo. Não é? Imagina daqui a 30 anos, né? Hoje, você vai lá, faz um financiamento hoje. Beleza. Assinei o financiamento. Eu não vou me comprometer uma parcela daqui 30 anos. Ok, é exatamente o que o Pedro falou. Dá para quitar antes isso. Calma também, porque não é tão desesperador assim. Só que, cara, quanto mais eu faço o que eu faço o YouTube, eu tenho a minha empresa. Cara, não é da noite pro dia. Demora. Escola de imóveis demora. Exatamente, cara. E eu vejo que, cara, o jovem quer da noite pro dia. E a minha questão é o cara ter dinheiro pra bancar esse negócio da noite pro dia. Porque você pode ter coisas da noite pro dia, só que custa. Custa caro. Entendeu? Ou custa outra coisa. Né? Sei lá, você entrar em coisas muito arriscadas, que a pessoa não tem um conhecimento pra isso. Esse negócio do cripto que você falou... Beleza, você pode ganhar um dinheiro, mas é o que deu de golpe justamente por causa disso. Poxa, eu vou ganhar 3% ao mês, deixa eu botar meu dinheiro ali. Todo mundo que trabalha com investimento sabe que ganhar 3% ao mês é difícil e diria que até improvável em 95% dos investimentos. Né? Então, é isso. Pô, vou ficar rico rápido. Não vai. Vai aí ficar pobre, na verdade. As bets. Agora tem isso. Cara, entendeu? São várias coisas. Então eu fico preocupado com essa... Tipo assim, legal, paguem aluguéis dos meus imóveis. Mas, cara, eu tô muito preocupado nesse sentido daqui a 30, 40 anos. Você acha que seria um diferencial pro jovem de hoje se ele pensar que as coisas não são tão fáceis ou tão instantâneas? Será que esse cara vai ter mais destaque fazendo o básico do que aquela outra galera que acha que é só instantâneo e tal? Eu acho que... Enfim, aí pensando no mercado imobiliário... Se eu perguntar, todo mundo vai falar que tá caro, né? Os imóveis. Mas eu realmente acredito que vai ficar mais caro ainda. Então, claro, o cara que se planeja, é jovem e compra agora, ele vai, de certa forma, tá na frente já, porque ele tá entrando no mercado que está mais barato do que vai ser daqui 10, 15 anos. Né? Então, e eu realmente acredito que o mercado imobiliário, ele vai ficar mais inacessível para uma parcela grande da população. Então, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro e mais inacessível no sentido desse descasamento entre renda e preço. Né? Então, a vantagem é que ainda dá para comprar. Né? Também não sei quanto tempo vai durar os subsídios, né? Então tem outras questões. Né? Eu acho que é isso. Talvez se a gente replicar esse podcast em 20, 30 anos, já não vai ser tão fácil para quem tem 20 anos comprar um imóvel. Que não é fácil hoje, né? Mas eu acredito mesmo que vai ser, comparando, né, o futuro, os 30 anos com hoje, vai ser muito mais difícil do que é hoje. Se você tivesse 20 anos hoje, eu compraria... O que você faria? Você colocaria suas energias no mercado imobiliário? Sim. O mercado imobiliário, claro, o mercado imobiliário, como é que o Pedro comprou imóvel? Porque eu trabalhava, né? Então, a pessoa, ela vai investir no mercado imobiliário, mas ela tem a profissão, a carreira dela, enfim, uma coisa não impede na outra, entendeu? Mas mesmo assim, se eu tivesse 20 anos novamente, eu só não compraria a localização que eu comprei, que não era muito boa, lá em Porto Alegre, né? Mas de fato eu compraria também. Mas foi um erro muito grande que você fez? Não foi um erro, porque o mercado estava crescendo muito, né? 2010, quando eu comprei, né? Então tudo estava crescendo. Mesmo uma localização ruim se valorizou. Só que hoje, como o mercado ele não cresce tanto como cresceu lá atrás, em termos de
produção, volume, população, etc., você precisa ser mais criterioso na localização. Não dá para comprar qualquer localização, porque, via de regra, talvez não vai ter um bom retorno de locação ou de valorização, enfim. Eu não sou aquela pessoa que fala que qualquer imóvel vai valorizar. Não, qualquer imóvel provavelmente vai reajustar ali a inflação, principalmente os imóveis mais novos. Mas eu não quero só a inflação. Eu quero ganhar mais. Eu quero ter uma renda de locação alta. Por isso que você tem que escolher uma localização que faça sentido. No final, às vezes a gente fica muito apegado somente ao aluguel, o que não está errado, mas a valorização de um bem, ela vem também com o próprio patrimônio se desenvolvendo também. Isso. Né? Se você pensa a conta que eu faço de comprar um apartamento para locação, boa parte do meu lucro está justamente em acreditar que aquele ativo vai se valorizar. Isso é uma parte importante da minha conta. Legal, eu quero ter um patrimônio daqui 20, 30 anos que vai estar quitado, mas não quero ter esse imóvel com o valor que vale hoje. Ele precisa valorizar mais, até por causa da inflação. Né? Então, essa sensibilidade é muito importante para a conta fazer sentido. Eu publiquei um vídeo no meu Instagram que bombou lá. Eu peguei um trechinho do Show do Milhão, que tinha um senhor que foi no Show do Milhão lá em 2001. Aí ele ganhou acho que 50 mil reais lá do Silvio Santos, lá porque ele participou do programa. Aí ele construiu uma casa de 40 mil. Aí ele falou, não, hoje o meu imóvel vale R$1 milhão. Não sei se é verdade ou não, se vale ou não, porque uma coisa é eu achar que vale, outra coisa é alguém pagar. Mas é engraçado, né? Porque, de fato, 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito mais barato. Né? Esse imóvel de Porto Alegre, você pagou quanto na época? Na época, foi 104 mil, eu acho. 104 um imóvel de 44 metros quadrados. 104 mil. Cara, é muito difícil achar esse valor hoje. Não, né? Hoje não acho. Deve estar 250, uma coisa. Só que não é o bairro que mais se valorizou, né? Então, se eu tivesse investido esses 104 mil em outro bairro, só que em outro bairro eu não conseguiria comprar com 104, talvez eu compraria com 200, só que na época eu não tinha, né, dinheiro para entrada nem crédito para financiar tudo isso, provavelmente proporcionalmente teria se valorizado mais. É que no fim o imóvel ficou pronto, eu vendi, né? Acabou que não fiquei com ele. Basicamente ele ficou pronto, você nem botou para alugar, você já botou ele para vender? Eu acho que meu irmão ficou lá uns meses. Eu me mudei para São Paulo e eu vendi ele. Vendeu até rápido, né? Então. Foi rápido. Vendeu, não sei se ficou 6 meses para vender, uma vez que o meu irmão saiu. Entendi. E só para amarrar uma ideia, né? Eu até mencionei a PL 2795 de 2024. É um projeto de lei que um deputado está colocando ali, não sei como é que se isso realmente vai vingar ou não, até naquela ideia de ter que mexer na lei, né? Tem uma forma aqui mais voltada para a questão da temporada, que é nesse PL em que se o condomínio quiser proibir a locação de curta duração, deve estar expressamente vedado na convenção do condomínio. Então, você acha que isso é um movimento positivo? Você acha que é um movimento que está dentro daquela questão que a gente falou da lei, de mexer em coisas e tal? Não, eu acho que é positivo porque, vamos lá, provavelmente 95% das convenções no Brasil não tem previsto ou aplicativo, né? Ou Airbnb, ou Booking, porque isso não existia. A alocação de temporada a gente sabe que existia, né? Só que a questão porque a alocação de temporada independe de um aplicativo, né? Perfeito. É você alugar um imóvel por menos de 90 dias, vamos lá. Só que como, né, os condomínios eles estão, de certa forma, incomodados com o aplicativo, a facilidade, etc., cara, não tem como você exigir que 95% das convenções sejam alteradas para, né, um modo de locação. Hoje em dia tudo é aplicativo, né? Então, é óbvio que... O próprio quinto andar. Né? Exato. Então, faz muito sentido essa lei para, dar uma segurança jurídica maior. Legal. O condomínio tem muito morador, quer proibir? Beleza, chama uma convenção, 2/3, altera o texto, coloca explicitamente que não pode, beleza. Tem que respeitar a convenção a partir desse ponto que colocou ali que não pode alugar por aplicativo, enfim. Então, acho que é bem por aí.
Eu concordo, cara, porque virou um tema, né? Isso aí, polêmico, de... Minha esposa é advogada, ela sempre fala, né? O que não está proibido... Está permitido. Está permitido. Pois é. Deveria ser isso. Mas no Brasil tudo que vira tem polêmica. Muita gente que confundiu a questão do precedente do STJ, principalmente daquele caso do Rio Grande do Sul, que deu como hospedagem atípica. Isso. Você está sabendo desse caso. Mas é um caso, né? E aí vai saber o que a pessoa fazia, né? Alugava quarto, não era isso, ela né? subdividiu o espaço em vários quartos. Aí o condomínio entendeu que aquilo era um contrato atípico. Só que aí os escritórios de advocacia, os síndicos falaram, Airbnb é contrato atípico. Mas não, era aquele caso. Só que deu um rolo que isso criou um baita de um precedente que se espalhou pelo Brasil. Então você vai você vê as defesas que os advogados fazem. Eles usam esse caso. Eles falam, não, se não está previsto na convenção que pode contrato atípico, e já que contrato atípico é Airbnb, então não pode. Porque não está previsto na convenção. Entende? Aí gerou toda uma maçaroca de informação que o próprio STJ tá correndo atrás, falando, não, peraí, a gente se confundiu, a gente misturou alho com bugalho aqui. Porque teve uma outra decisão deles que também falou o contrário, né? Que de fato, se não tá proibido, pode. Exato. Tá meio dúbio, né? Saiu no dia 1º de outubro, a gente tá gravando agora em outubro esse podcast, mas saiu no dia 1º de outubro, de 5 ministros, 3 votaram que, de fato, para proibir a locação, tem que estar previsto na convenção, tem que mudar a convenção, que vai em linha... com essa lei aí. Exato. Que, na verdade, assim, uma vez que o STJ criar este precedente, óbvio que a PL, caso vá adiante... Fica mais robusta, né, também pra tá na lei. Não, tá aqui. Então, se quiser proibir, tem que convocar uma assembleia para mudar. E eu acho que é legítimo isso. Eu acho que os moradores, se de fato quiserem... Não é porque eu faço Airbnb que eu vou goela abaixo falar que as pessoas têm que fazer isso. Não, mas você está falando de um direito de locação já previsto em lei. Exatamente. Que para tirar... Igual teve uma alteração na lei no quesito da mudança da destinação do condomínio, que agora está igual à questão da mudança de condomínio, da convenção de condomínio, que é de 2/3. Antes, para você mudar, né? Era unanimidade. Por exemplo, eu tenho um prédio comercial, eu quero transformar ele em misto ou residencial. Eu precisava de unanimidade de absolutamente todos os donos ali daqueles imóveis para mudar a destinação. É impossível. Porque sempre vai ter alguém que vai falar, não concordo. Ou alguém que você não consegue contatar. Um herdeiro. Exato, sei lá. E eu acho que é super válido você... Não, peraí, vamos colocar pelo menos 2/3, que é o que se assemelhou para chegar numa mudança. O próprio Mirante do Vale, né? Ele tá numa situação assim. Né? Tipo, só que lá a briga é outra. Eles falam, não, aqui não vai mudar para residencial porque comercial é Airbnb. Enfim, aí nem vou entrar nesse mérito aqui. Mas é isso, Pedro. Cara, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Espero que a gente tenha chegado a uma conclusão do que talvez, não uma conclusão, mas uma provocação do que talvez daqui a 30 anos... Deixem nos comentários aqui o que vocês acham. O que você acha que vai ser daqui a 30 anos? As relações locatícias, proprietários, inquilinos, burocracias. Me conta aqui nos comentários, compartilha com a gente. Eu e o Pedro, a gente vai ficar lá de olho nos comentários de vocês. E, Pedro, fica à vontade para falar das suas redes sociais, da Escola de Imóveis. Manda bala aí, porque principalmente para os jovens, talvez. Né? Boa, pessoal. Obrigado pelo convite, Rômulo. Obrigado pelos presentes. Quem não me acompanha, @Escola de Imóveis, tanto no Instagram quanto no YouTube. Conteúdo de investimento imobiliário, locação tradicional, Airbnb, reforma, enfim. Quem gosta de investir em imóvel para gerar renda. Boa. Obrigado, Pedro. Valeu pela conversa de hoje. E se você tem interesse em fazer parte de alguma das nossas turmas também, os links estão aqui embaixo. Ou se você tiver um imóvel em São Paulo e quiser que a gente faça a administração dele, também o link está aqui embaixo para que você possa preencher e eu ver se aquele imóvel que você está trazendo, ele se adequa à nossa carteira de imóveis para que a gente possa te atender. Tem gente do Brasil inteiro que manda o cara no Amazonas, ele manda. Não dá, né? Por enquanto, não atendo Amazonas nem outros estados, apenas São Paulo capital, ainda que eu quisesse, por enquanto ainda não atendo o Brasil todo. Mas muito obrigado, deixem os seus comentários, acessem as minhas redes sociais que estão aqui também, @Rômulo Vilela, conheçam o perfil do Pedro e até o próximo episódio. Até mais.